2.2 A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando eles te precisou atravessar suas terras estando em Cádiz. Moisés enviou um mensageiro ao rei de Edom. Está lá em Números 20, 14, 17. Apesar da promessa de que se limitaria a passar pela terra, sem causa qualquer prejuízo, a resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra, naquele momento em que Israel precisava de ajuda. Ele lhes mostrou bondade ou cordialidade que deveria existir, pois seus antepassados eram irmãos. Essa nação composta de descendentes de Esaú, irmão de Jacó, veio a ser chamada de Israel. Repetidas vezes estava em guerra contra a nação irmã, Israel. O caso de mais terrível desta inimizade, entretanto, revelou que quando os babilônios destruíram a cidade de Jerusalém, juntamente com o templo, em 586 a.C., a oportunidade aproveitada pelos edomitas para depredar o que restava da cidade e das fazendas abandonadas. É como se fosse para hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Tem irmão que não tem piedade do seu irmão, né? Ele está caindo e ele acaba de derrubar. Eu aprendo aqui nesse top 2, a violência agrava esse conflito. Que o irmão precisa de você, uma palavra, aí você empurra ele, acaba de derrubar ele. O lugar onde está meio vazio, onde passou a guerra, onde está quase caindo, você tem que levantar ele, tem que ajudar, somos irmãos. Mas não, tem muitos que não ajudam. Tem irmão que não se alegra com a alegria do seu irmão. Mas a palavra que fala que nós temos que se alegrar com o nosso irmão, como os que se alegram. Mas para hoje não é assim. Se o irmão tem uma vitória, tem uns que tem inveja do irmão ou não quer que ele tenha aquela vitória. É isso que é a violência agrava os conflitos. Mas é tudo na permissão de Deus, né? Vai se agravando, vai se enfraquecendo, e aí o que acontece? Aí, em vez de o irmão chegar e falar, não, vamos orar, vou entrar contigo nessa peleira, vamos para cima. E fazer o contrário, falar assim, não, pô, você está doido? Consegue não, deixa disso, larga por isso. Então, ou seja, ali, se eu já estou desnutrido, acaba de matar, acaba de ceifar, né? É o que o professor quis dizer, né? Então, assim, ao invés de pegar na mão e falar assim, vamos para cima agora. Vamos levantar o jejum, vamos começar um clamor para Deus mudar. Foi assim que Edom fez, né? Depois que saqueou, queimou Jerusalém, aproveitou da sua vulnerabilidade para acabar de destruir o resto. Irmão, nós que estamos na frente do trabalho também, nós sabemos que uma palavra nós jogamos o irmão no inferno. Uma palavra.
Essa 2.2 é bem forte. 2.3. Judá será restaurada. Quando chega no top 1 aqui agora. Apesar do cenário devastador, segundo Obadias 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Lá em Tiago 4,6. O profeta cita os nomes dos patriarcas para prover a esperança de que os exilados veriam as promessas cumpridas, reforçando desta maneira a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. Que é Salmo 115, né? Miqueias 7,20. Esta última mensagem de Obadias 21 está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus, também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É onde entra Apocalipse 11:15, né? Abre lá em Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes do céu, dizendo: os reis deste mundo se tornaram os reis de nosso Senhor, e o seu Cristo, ele reinará para sempre e sempre. Como diz o dia do Senhor, né? Passou para aquele povo, mas Deus tem restauração, tem renovo. Aleluia. É como se fosse para nós hoje. Existem lutas e batalhas, mas a vitória vem. Se você perseverar no Senhor e ter fé que Ele restaurará, nós vamos ter vitória. O contexto novo bíblico aqui, no Novo Testamento, o reino será do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Obadias contra toda arrogância, orgulho e rebelião humana. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caída. Muitas pessoas são tentadas a achar que estão fora do alcance de Deus. Não obstante, Deus os humilhará, assim como exaltará aqueles que humilharam diante dele. E no grande dia, ele estabelecerá seu justo governo sobre todos. Você não tem nem como pôr mais palavras, né? Professor, algo que eu aprendo aqui durante não somente esse cenário aqui, mas esse cenário também que o profeta Jeremias vivenciou ali em Jerusalém, uma coisa que eu aprendi estudando um pouco mais sobre Jeremias: esperança, perseverança. Porque Jeremias, ele, em meio àquela situação todinha, ele manteve firme, persistiu, e aquelas pessoas que ele se encontravam desanimadas, ele ainda chegava e trazia a esperança. Então, ou seja, através da esperança, se você tem esperança, Deus vai restaurar. Aleluia. Deus ele restaura. E ele chega, restaura e mostra do que ele é capaz de fazer. Verdade, sensibilidade, né? Justo. Solidariedade é um ponto forte que nós temos no nosso irmão. Top 3.
Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável no caso do problema com os irmãos. Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertado lá em Gênesis 33:4, as gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram como um comportamento de rejeição a rivalidade com os descendentes de Jacó. A lei da semeadura e a retribuição. Uma das mensagens que continuavam sendo relevante para os nossos dias, Edom desprezou a lei da semeadura e retribuiu. Sua arrogância o enganou, de tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela. Obadias 3. Notemos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir. Ou seja, os atos de violência e soberba de Edom teriam consequência. Não nos deixamos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre este relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. O escritor hebreu também alertou sobre essa justa retribuição que a desobediência recebe. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus Cristo não nos dispensa de servirmos ao Senhor com relevância e temor. Aprendemos com esta reflexão a partir de Obadias e à luz da mensagem do Novo Testamento, a importância do arrependimento, da vigilância, temor e humildade em um contínuo andar em espírito. Então temos que ter vigilância, temos que se arrepender também. Temos que ter o temor ao Senhor e se humilhar. Mas temos também que andar em espírito. Porque existe um ditado no mundo que existe dois anjinhos. É o espírito bom e o espírito da carne. Igual pica-pau, né? É igual o pica-pau, né? Um de cá ou de cá. Mas aí cabe a quem seguir. Porque não depende de nós, depende do Espírito Santo, mas você tem que deixar de direcionar a sua vida, né? Se você não tivesse esses três requisitos aqui, ó, 3, 4, arrependimento, vigilância, temor, principalmente humildade. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Ele nos transmite também exemplo de humildade, de amor e confiança em Deus. Obadias é um profeta excepcional, né? Porque ele nos dá esse exemplo de humildade, amor e de confiança em Deus. 3.2. Aí vamos entrar na passagem do dia do Senhor. Aleluia. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz o ensinamento que Deus exige justiça, não apenas no futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra o povo, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias 15. O amor e a misericórdia de Deus não permite que eles compactuem com o pecado e a desobediência do homem. O dia do Senhor é um dia de julgamento e de justiça divina.
Deus é misericordioso, mas não vai tolerar o pecado para sempre. O dia do Senhor vai vir para cada um de nós. Cabe aquele obedecer, né, a palavra do Senhor. E a sua desobediência cairá sobre sua própria cabeça, né? Tem gente que fala que isso é história. Aí eu falo que foi história vivida. Foi história que já passou, mas vive no dia de hoje. E ela não muda. Não muda. A história de Moisés, a história de José, Davi, nenhuma delas mudou até hoje, não mudou. A palavra continua a mesma, não é? A única coisa que muda é quem sabe responder? O ser humano? O personagem, não é? É o personagem. Tá certo. A história é a mesma, porém são alguns personagens. Antigamente era Moisés, hoje é o Anderson, hoje é Jorge, Josué, Frederico, Samuel. Então muda os personagens, mas a palavra continua a mesma. A palavra do Senhor. Temos que obedecer a palavra do Senhor para que no dia mal venhamos ter vitória, né? E o dia do Senhor virá para cada um de nós. Igual você falou, não sei o dia nem a hora, mas Ele vai chegar. Queira sim, queira não. Vai chegar. Crendo ou não, vai Ele vir. vai chegar. E vai cobrar fatura, viu? É a lei da semeadura. Verdade. Aí será que as pessoas vão ganhar milhas? Quem fez, né? Quem fez por onde vai ganhar milhas? As milhas. E quem não fez, não vai ganhar. Olha, essa questão aí, né, esse dia do Senhor, ele é sério. Porque pra gente, quando a gente para meditar na palavra do Senhor, a profecia foi mediante o plantio que ele fez quando? Lá em Moisés. Plantio ruim, né? Plantio ruim. A colheita dele veio ser pronta. Rei Zedequias. Davi. Qual o tamanho da distância? Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde, a fatura ela chega. Ela chega. É igual nos casos dos gibeonitas, né? Que Saul mandou matar, sendo que não era para matar, porque fez aliança. Josué não orou, pediu discernimento para Deus, né? Fez aliança com o povo que morava perto. E chegaram com roupa velha, com o pão embolorado, né? Viemos de longe, mentira. Eles usaram sabedoria, né? Sabedoria, lá que colou. Aí Saul, o que fez? Mandou matar quase todo mundo. Aí veio a seca. E Deus falou para o sacerdote: é por causa disso. Aí mandou chamar o povo. O que vocês querem para nós repararmos vocês? Queremos 7 vidas, 7 descendentes de Saul. Não tinha nem a ver. Saul já tinha morrido. Morreu. 3.3 O alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e a falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deviam mostrar solidários e não hostis para os seus irmãos. Não se deve rejeitar a ajuda daqueles que se encontram em circunstâncias adversas, por causa de sua situação mal resolvida no passado, ou mesmo alegrar-se por isso. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativo para outros. Assim proceda, mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem por suas terras,
A ordem do Senhor é que não deveria revidar. O comportamento de Jacó com sua família no passado não significava autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo com o descendente dele. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido com vingança. Mas não é diferente. Justiça com vingança é diferente. Quem não já tomou as dores de alguém? Você tomou a dor do seu amigo, do seu irmão. Mesma coisa está aqui na lição, né? E nós não podemos confundir justiça com vingança. E aqui eles confundiram, né? Aqui no outro tópico aqui, Deus envia duras calamidades sobre aqueles que se regozijam com o sofrimento alheio. É como nós estávamos falando agora há pouco, que nós não conseguimos alegrar com a alegria do nosso irmão. E nós alegramos com a desgraça do nosso irmão, né? E não poderia ser assim. Porque o que eu aprendo nessa lição de Obadias, como eu disse no início, que nós temos que ter comunhão aqui na nossa igreja, entre os nossos irmãos. Porque como que eu vou levar uma palavra lá fora, sendo que não tem comunhão com o meu pastor, não tem comunhão com o meu como vice, não tem comunhão com o meu irmão aqui na congregação, não tem comunhão com minha família. Temos que ser unidos entre nós. Como que eu vou sair para a guerra se eu não tenho a união com vocês? Então temos que começar entre nossos irmãos. E aqui ele fala que, como servo de Deus, não nos alegramos pela queda de alguém. Antes demonstramos nosso amor, bondade e contribuímos para recuperá-lo. Então, se tiver algum precisando de uma palavra, algum precisando de ajuda, nós temos que ajudar ele a reerguer. Temos que ajudar ele a vencer. Tudo através do Espírito Santo e através da sua união com Ele. Nós que somos os irmãos, não somos inimigos, mas somos irmãos. E aqui na lição Edom não usava isso, né? Eles brigavam entre os irmãos. O meu braço ir por um lado e minha perna é a outra perna para o outro. Então, ou seja, é onde nós vemos a palavra de Deus nos mostrar, né, que se fazemos parte de um só corpo, devemos sim ter união, ter comunhão um com os outros. Está fraco? Ajuda. Não, como se diz, como eu ouvi o pastor uma vez falando, não chegue com um cabo de matar, mas passa a contar, ajuda a levantar. Porque, igual o Anderson diz, nós que estamos na frente, há momentos assim que temos que filtrar a palavra. Porque, dependendo da forma que pronunciamos ela, às vezes a situação que a pessoa, que o irmão está vivendo no momento, ele pode até interpretar de forma errada. Então,
temos que ter mais esse amor que a Abadia teve, que ele nos ensina, né, através dessa palavra, para que possamos andar em espírito. Irmão, eu fico maravilhado com Deus, o tanto que a palavra dele é prática, né? Se eu me diz um cristão e me alegro com a desgraça do irmão, eu sou um cristão problemático, porque não tem base. Quais são os 2 mandamentos do Novo Testamento? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se o meu próximo, que eu vejo, que eu convivo, eu vou amar a Deus que eu não vejo, é um crente com problema isso aí. E outra coisa, quando as pessoas fazem um mal pra gente, a gente não tem que ficar irado, não tem que tentar resolver, tem que ficar com dó da pessoa, porque quem nos justifica é Deus. Olha com quem que ela está mexendo, irmão. Por isso que a gente tem que, quando um levanta contra o outro, você tem que ficar, Jesus tem misericórdia, porque coitado dele. Um dia a fatura veio, amanhã, depois, na hora, ou daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, uma hora vem, porque Deus não tem amnésia não. Vamos à conclusão? O orgulho e a altivez e vícios denunciados pelo profeta Obadias e Edom são como uma semente no coração do homem. Quanto mais a pessoa se afasta do caminho do Senhor, mais essa semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição. Amém. Jesus abençoe todos que estão aqui ouvindo. É uma lição bem rápida, mas que eu pude aprender estudando essa lição muito. Pude aprender com Obadias sobre o dia do Senhor e sobre andarmos em espírito. Porque se você andar errado hoje, o dia do Senhor virá. Não esconda nada do Senhor. Acho que eu estou escondendo do pastor, do vice-pastor, mas o Senhor está te vendo. O diabo também. E o diabo também, né, irmãos? Mas a ira do Senhor é a mais importante. Porque Ele é capaz de derrubar, né? Não é o homem, mas o Senhor. Se você achar que está alto,